Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A primeira coisa que a gente vê é um laboratório ultra tecnológico, cheio de gente vestida como se estivesse em um filme de ficção científica. Tudo ali respira perigo. Cientistas correm, alarmes disparam, telas piscam, e em poucos segundos fica claro que algo muito errado está acontecendo. Esse algo é um vírus criado pela organização secreta Atheon. Não é qualquer vírus. Ele foi desenvolvido para ser uma arma perfeita, rápido, silencioso e mortal em escala global. Uma ameaça capaz de apagar cidades inteiras do mapa se for ativada. O plano da Atheon é simples e assustador: usar esse vírus como ferramenta de controle mundial. É aí que entra Hattie Shaw. Ela faz parte do MI6 e está infiltrada nessa operação. Quando tudo começa a desandar e os agentes da Atheon invadem o laboratório, Hattie percebe que não há tempo para planos elaborados. Se o vírus sair dali, milhões de pessoas vão morrer. Então ela toma a decisão mais extrema possível: injeta o vírus no próprio corpo. Nesse instante, a história muda completamente de rumo. Hattie deixa de ser apenas uma agente em missão e passa a ser o alvo mais valioso do planeta. O vírus agora está dentro dela, programado para se espalhar caso não seja extraído corretamente dentro de um prazo específico. O relógio começa a correr. E é exatamente nesse momento que o verdadeiro pesadelo surge: Brixton Lore. Brixton não entra em cena como um vilão comum. Ele chega como uma força da natureza, alto, imponente, olhar frio, movimentos precisos. Em poucos segundos, fica claro que ele não é apenas forte, ele é aprimorado. Cada golpe que ele desfere parece calculado. Cada reação acontece antes mesmo do ataque do inimigo terminar. Brixton se apresenta como alguém que já morreu e renasceu. Ele acredita que foi escolhido para ser algo superior, meio homem, meio máquina, um soldado do futuro. Para ele, Hattie não é uma pessoa, é apenas um recipiente que precisa ser aberto. A perseguição inicial é brutal. Hattie foge pelas ruas, troca tiros, salta de prédios e luta com tudo o que tem. Mesmo assim, Brixton parece sempre estar no controle. Ele antecipa cada movimento, prevê ataques e derrota agentes experientes como se fossem iniciantes. A sensação é clara: ninguém consegue pará-lo. Quando Hattie consegue escapar por pouco, a Atheon reage do jeito mais cruel possível. Transforma a agente em inimiga pública. Ela é acusada de trair o MI6, de roubar o vírus e de colocar o mundo em risco. Em minutos, sua imagem está estampada em todos os noticiários, de heroína a terrorista. Hattie está sozinha, caçada pelo governo, por organizações criminosas e principalmente por Brixton. Luke Hobbs aparece exatamente como o público espera: enorme, confiante, resolvendo uma missão com força bruta e zero paciência para frescura. Hobbs é o tipo de cara que entra quebrando portas, intimidando todo mundo só com a presença. Ele representa a força física, o poder direto, a solução simples para problemas complicados. Em paralelo, conhecemos Deckard Shaw. Diferente de Hobbs, Shaw é refinado, irônico, elegante até quando está quebrando ossos. Ele luta com técnica, usa inteligência e nunca perde a chance de soltar uma provocação. Shaw vive uma vida mais isolada, tentando manter distância de confusão, até descobrir que sua irmã é a mulher mais procurada do mundo. Quando Shaw vê Hattie sendo chamada de terrorista, ele sabe imediatamente que algo está errado. Ele conhece a irmã, sabe do caráter dela, e isso transforma tudo em algo pessoal. O governo, percebendo a gravidade da situação, toma uma decisão que parece boa no papel, mas péssima na prática: juntar Hobbs e Shaw na mesma missão. Dois homens que se odeiam, que já tentaram se matar e que não perdem nenhuma chance de se provocar. Desde o primeiro encontro entre eles, a tensão é absurda. Eles não trocam cumprimentos, trocam insultos. Cada fala é uma disputa de ego. Cada plano vira uma briga para decidir quem está no controle. Mesmo assim, ambos sabem que não existe escolha.
O mundo está em risco. Depois do caos inicial, a situação só piora. Hatch continua sendo caçada por todos os lados, e agora Hobbs e Shaw finalmente entram de vez na missão. Só que antes mesmo de começarem a trabalhar juntos de verdade, já fica claro que isso vai ser um desastre. Eles não confiam um no outro, não concordam com nada e transformam qualquer decisão simples em uma competição de egos. O primeiro grande problema é simples na teoria e caótico na prática: encontrar Hatch antes que Brixton a encontre. Só que Brixton não é um vilão comum. Ele não segue pistas, ele antecipa movimentos. Tudo o que Hobbs e Shaw fazem parece já estar previsto. Isso cria uma sensação constante de desvantagem, como se estivessem sempre correndo atrás de alguém que já sabe exatamente onde vão pisar. Quando finalmente localizam Hatch, a missão vira um verdadeiro inferno. O reencontro entre Shaw e a irmã não é nada emotivo ou tranquilo. Não tem abraço, não tem alívio. Hatch está cansada, ferida e furiosa por ter sido abandonada pelo próprio governo. Shaw tenta proteger, Hobbs tenta liderar, e ela deixa bem claro que não precisa ser salva por ninguém. Brixton surge no meio da cidade como uma sombra inevitável. Ele chega de moto, atravessando carros, paredes e pessoas, como se nada pudesse detê-lo. A perseguição que se segue ignora completamente qualquer regra da física. Motocicletas deslizam entre caminhões, carros voam do nada, explosões surgem. E no meio disso tudo, Hobbs e Shaw brigam. Brigam enquanto dirigem, brigam enquanto atiram, brigam enquanto lutam. Um quer resolver tudo na força, o outro prefere precisão. Essa rivalidade vira quase um terceiro personagem da história. Ao mesmo tempo que atrapalha, ela também gera momentos engraçados e até eficientes, cada um tentando provar que é melhor que o outro. Mesmo com todo o esforço, Brixton mostra por que é tão temido. Ele derrota Hobbs e Shaw mais de uma vez. Ele se levanta depois de golpes que derrubariam qualquer pessoa normal. Ele se reconstrói. E pior, ele provoca. Ele deixa claro que eles são ultrapassados, que pertencem a um mundo antigo, enquanto ele representa o futuro. Essa ideia mexe especialmente com Hobbs. Pela primeira vez, a força bruta não é suficiente. Ele não consegue simplesmente vencer na pancada. Já Shaw começa a perceber que inteligência e técnica também têm limites quando o inimigo não sente dor como um humano comum. A pressão aumenta quando eles descobrem a verdade completa sobre a Aetheon. A organização não tem um rosto claro. Ela se esconde por trás de vozes, códigos e sistemas. Brixton não é o chefe, ele é apenas o braço armado. Isso torna tudo ainda mais assustador, porque significa que mesmo derrotando ele, a ameaça pode continuar existindo. Com o tempo se esgotando para a extração segura do vírus, a equipe precisa tomar uma decisão difícil. Eles não conseguem vencer Brixton no campo tecnológico, então precisam fugir. É aí que o plano muda completamente. Retirada estratégica. A fuga leva os três para Samoa, a terra natal de Hobbs. Pela primeira vez, o filme desacelera um pouco e troca o barulho das cidades pelo som do oceano, do vento e da tradição. Esse contraste é importante. Depois de tanta tecnologia, armas e caos urbano, Samoa representa algo mais simples e humano. Nesse trecho, a gente conhece a família de Hobbs, pessoas fortes, orgulhosas, ligadas à tradição e à comunidade. Eles não têm drones, não têm armaduras, não têm implantes cibernéticos. Eles têm união, força coletiva e confiança uns nos outros. Enquanto isso, Shaw, completamente fora do seu elemento, vira alvo de piadas. Ele é o estranho elegante em meio a guerreiros rústicos, mas mesmo ali começa a surgir algo novo: respeito. Ele percebe que Hobbs não é só um brutamonte sem cérebro. Existe um passado, um povo, uma história por trás daquele tamanho todo. Enquanto isso, Brixton se prepara para o ataque final. Ele sabe onde eles estão. Ele não tem pressa. Ele acredita com convicção quase religiosa que é inevitável, que o futuro pertence a ele. Agora não tem mais fuga nem plano alternativo. A batalha final vai acontecer e vai ser ali mesmo, em Samoa. Não existe mais espaço para erro. O vírus ainda está dentro de Hatch. O tempo está praticamente esgotado e Brixton está a caminho com tudo que a Aetheon tem de mais avançado. Hobbs assume a liderança de vez. Ele convoca a família, explica a situação e deixa claro que ninguém é obrigado a lutar. Mesmo assim, ninguém recua. Ali não é só a terra deles.
É a casa, a história, a identidade. Não tem tecnologia de ponta, mas tem algo que Brixton jamais vai entender: comunidade. A preparação para o confronto é quase ritualística. Correntes são presas a caminhonetes, armas improvisadas são separadas, estratégias simples são traçadas. Não existe sofisticação, só força bruta, sincronização e confiança. Shaw observa tudo com um certo ceticismo no começo, mas aos poucos percebe que aquilo faz sentido. Eles não vão tentar vencer Brixton no jogo dele. Vão puxá-lo para um terreno onde a vantagem cibernética não significa tanto. Enquanto isso, Brixton chega com arrogância total. Ele se vê como um deus moderno. Ele acredita que já venceu antes mesmo da luta começar. Seu discurso é frio, calculado, quase religioso. Para ele, Hobbes e Shaw são relíquias de um mundo ultrapassado, homens presos a músculos e emoções, enquanto o futuro é feito de algoritmos e máquinas. O confronto começa com impacto imediato. É carro contra helicóptero, corrente contra aço, força contra tecnologia. Hobbes e sua família usam caminhonetes e correntes para segurar um helicóptero no ar, desafiando completamente qualquer lógica física. Mas o filme não pede lógica, ele pede entrega. E funciona. O Brixton entra na luta como um verdadeiro tanque humano. Ele atravessa pessoas, quebra ossos, se levanta depois de quedas impossíveis. Hobbes e Shaw tentam enfrentá-lo separadamente e falham. De novo. Cada golpe que eles dão parece insuficiente. Cada tentativa termina com eles no chão. Pela primeira vez desde que se conhecem, Hobbes e Shaw lutam juntos de verdade, sem disputa de ego, sem provocação, sem querer provar quem é melhor. Eles se movem como uma dupla. Um distrai, o outro ataca. Um segura, o outro finaliza. É simples, mas é eficaz. O Hate, mesmo enfraquecida pelo vírus, ela continua lutando, ajudando na estratégia e mantendo a calma quando tudo parece perdido. Ela não é um peso na missão. Ela é parte fundamental da vitória. O Brixton ainda é mais forte, mais rápido, mais resistente, mas começa a falhar, não por defeito técnico, mas por algo que ele não tem: improviso emocional. Ele não entende sacrifício, não entende lealdade, não entende família. Quando finalmente conseguem derrubá-lo, não é por um golpe único ou uma arma poderosa, é pelo acúmulo de esforço, de trabalho em equipe, de confiança mútua. O Brixton, o homem do futuro, é derrotado por algo antigo: união humana. Com Brixton fora de combate, a Eteon perde o braço mais poderoso. O vírus é extraído de Hate a tempo. O mundo é salvo mais uma vez, mesmo que ninguém além dele saiba exatamente o quanto esteve perto do fim. A primeira coisa que a gente vê é um laboratório ultra tecnológico, cheio de gente vestida como se estivesse em um filme de ficção científica. Tudo ali respira perigo. Cientistas correm, alarmes disparam, telas piscam, e em poucos segundos fica claro que algo muito errado está acontecendo. Esse algo é um vírus criado pela organização secreta Eteon. Não é qualquer vírus. Ele foi desenvolvido para ser uma arma perfeita, rápido, silencioso e mortal em escala global. Uma ameaça capaz de apagar cidades inteiras do mapa se for ativada. O plano da Eteon é simples e assustador: usar esse vírus como ferramenta de controle mundial. É aí que entra Hattie Shaw. Ela faz parte do MI6 e está infiltrada nessa operação. Quando tudo começa a desandar e os agentes da Eteon invadem o laboratório, Hattie percebe que não há tempo para planos elaborados. Se o vírus sair dali, milhões de pessoas vão morrer. Então ela toma a decisão mais extrema possível: injeta o vírus no próprio corpo. Nesse instante, a história muda completamente de rumo. Hattie deixa de ser apenas uma agente em missão e passa a ser o alvo mais valioso do planeta. O vírus agora está dentro dela, programado para se espalhar caso não seja extraído corretamente dentro de um prazo específico. O relógio começa a correr. E é exatamente nesse momento que o verdadeiro pesadelo surge: Brixton Lore. Brixton não entra em cena como um vilão comum. Ele chega como uma força da natureza, alto, imponente, olhar frio, movimentos precisos. Em poucos segundos, fica claro que ele não é apenas forte, ele é aprimorado. Cada golpe que ele desfere parece calculado. Cada reação acontece antes mesmo do ataque do inimigo terminar. Brixton se apresenta como alguém que já morreu e renasceu.
Ele acredita que foi escolhido para ser algo superior, meio homem, meio máquina, um soldado do futuro. Para ele, Hatch não é uma pessoa, é apenas um recipiente que precisa ser aberto. A perseguição inicial é brutal. Hatch foge pelas ruas, troca tiros, salta de prédios e luta com tudo o que tem. Mesmo assim, Brixton parece sempre estar no controle. Ele antecipa cada movimento, prevê ataques e derrota agentes experientes como se fossem iniciantes. A sensação é clara: ninguém consegue pará-lo. Quando Hatch consegue escapar por pouco, a Aetheon reage do jeito mais cruel possível. Transforma a agente em inimiga pública. Ela é acusada de trair o MI6, de roubar o vírus e de colocar o mundo em risco. Em minutos, sua imagem está estampada em todos os noticiários, de heroína a terrorista. Hatch está sozinha, caçada pelo governo, por organizações criminosas e principalmente por Brixton. Luke Hobbs aparece exatamente como o público espera, enorme, confiante, resolvendo uma missão com força bruta e zero paciência para frescura. Hobbs é o tipo de cara que entra quebrando portas, intimidando todo mundo só com a presença. Ele representa a força física, o poder direto, a solução simples para problemas complicados. Em paralelo, conhecemos Deckard Shaw. Diferente de Hobbs, Shaw é refinado, irônico, elegante até quando está quebrando ossos. Ele luta com técnica, usa inteligência e nunca perde a chance de soltar uma provocação. Shaw vive uma vida mais isolada, tentando manter distância de confusão, até descobrir que sua irmã é a mulher mais procurada do mundo. Quando Shaw vê Hatch sendo chamada de terrorista, ele sabe imediatamente que algo está errado. Ele conhece a irmã, sabe do caráter dela, e isso transforma tudo em algo pessoal. O governo, percebendo a gravidade da situação, toma uma decisão que parece boa no papel, mas péssima na prática: juntar Hobbs e Shaw na mesma missão. Dois homens que se odeiam, que já tentaram se matar e que não perdem nenhuma chance de se provocar. Desde o primeiro encontro entre eles, a tensão é absurda. Eles não trocam cumprimentos, trocam insultos. Cada fala é uma disputa de ego. Cada plano vira uma briga para decidir quem está no controle. Mesmo assim, ambos sabem que não existe escolha. O mundo está em risco. Depois do caos inicial, a situação só piora. Hatch continua sendo caçada por todos os lados, e agora Hobbs e Shaw finalmente entram de vez na missão. Só que antes mesmo de começarem a trabalhar juntos de verdade, já fica claro que isso vai ser um desastre. Eles não confiam um no outro, não concordam com nada e transformam qualquer decisão simples em uma competição de egos. O primeiro grande problema é simples na teoria e caótico na prática: encontrar Hatch antes que Brixton a encontre. Só que Brixton não é um vilão comum. Ele não segue pistas, ele antecipa movimentos. Tudo o que Hobbs e Shaw fazem parece já estar previsto. Isso cria uma sensação constante de desvantagem, como se estivessem sempre correndo atrás de alguém que já sabe exatamente onde vão pisar. Quando finalmente localizam Hatch, a missão vira um verdadeiro inferno. O reencontro entre Shaw e a irmã não é nada emotivo ou tranquilo. Não tem abraço, não tem alívio. Hatch está cansada, ferida e furiosa por ter sido abandonada pelo próprio governo. Shaw tenta proteger, Hobbs tenta liderar, e ela deixa bem claro que não precisa ser salva por ninguém. Brixton surge no meio da cidade como uma sombra inevitável. Ele chega de moto, atravessando carros, paredes e pessoas, como se nada pudesse detê-lo. A perseguição que se segue ignora completamente qualquer regra da física. Motocicletas deslizam entre caminhões, carros voam do nada, explosões surgem. E no meio disso tudo, Hobbs e Shaw brigam. Brigam enquanto dirigem, brigam enquanto atiram, brigam enquanto lutam. Um quer resolver tudo na força, o outro prefere precisão. Essa rivalidade vira quase um terceiro personagem da história. Ao mesmo tempo que atrapalha, ela também gera momentos engraçados e até eficientes, cada um tentando provar que é melhor que o outro. Mesmo com todo o esforço, Brixton mostra por que é tão temido. Ele derrota Hobbs e Shaw mais de uma vez. Ele se levanta depois de golpes que derrubariam qualquer pessoa normal. Ele se reconstrói.
E pior, ele provoca. Ele deixa claro que eles são ultrapassados, que pertencem a um mundo antigo, enquanto ele representa o futuro. Essa ideia mexe especialmente com Hobbes. Pela primeira vez, a força bruta não é suficiente. Ele não consegue simplesmente vencer na pancada. Já Shaw começa a perceber que inteligência e técnica também têm limites quando o inimigo não sente dor como um humano comum. A pressão aumenta quando eles descobrem a verdade completa sobre a Aetheon. A organização não tem um rosto claro. Ela se esconde por trás de vozes, códigos e sistemas. Brixton não é o chefe, ele é apenas o braço armado. Isso torna tudo ainda mais assustador, porque significa que mesmo derrotando ele, a ameaça pode continuar existindo. Com o tempo se esgotando para a extração segura do vírus, a equipe precisa tomar uma decisão difícil. Eles não conseguem vencer Brixton no campo tecnológico, então precisam fugir. É aí que o plano muda completamente. Retirada estratégica. A fuga leva os três para Samoa, a terra natal de Hobbes. Pela primeira vez, o filme desacelera um pouco e troca o barulho das cidades pelo som do oceano, do vento e da tradição. Esse contraste é importante. Depois de tanta tecnologia, armas e caos urbano, Samoa representa algo mais simples e humano. Nesse trecho, a gente conhece a família de Hobbes, pessoas fortes, orgulhosas, ligadas à tradição e à comunidade. Eles não têm drones, não têm armaduras, não têm implantes cibernéticos. Eles têm união, força coletiva e confiança uns nos outros. Enquanto isso, Shaw, completamente fora do seu elemento, vira alvo de piadas. Ele é o estranho elegante em meio a guerreiros rústicos. Mas mesmo ali, começa a surgir algo novo: respeito. Ele percebe que Hobbes não é só um brutamonte sem cérebro. Existe um passado, um povo, uma história por trás daquele tamanho todo. Enquanto isso, Brixton se prepara para o ataque final. Ele sabe onde eles estão. Ele não tem pressa. Ele acredita com convicção quase religiosa que é inevitável, que o futuro pertence a ele. Agora não tem mais fuga nem plano alternativo. A batalha final vai acontecer e vai ser ali mesmo, em Samoa. Não existe mais espaço para erro. O vírus ainda está dentro de Haiti. O tempo está praticamente esgotado e Brixton está a caminho com tudo que a Aetheon tem de mais avançado. Hobbes assume a liderança de vez. Ele convoca a família, explica a situação e deixa claro que ninguém é obrigado a lutar. Mesmo assim, ninguém recua. Ali não é só a terra deles, é a casa, a história, a identidade. Não tem tecnologia de ponta, mas tem algo que Brixton jamais vai entender: comunidade. A preparação para o confronto é quase ritualística. Correntes são presas a caminhonetes, armas improvisadas são separadas, estratégias simples são traçadas. Não existe sofisticação, só força bruta, sincronização e confiança. Shaw observa tudo com um certo ceticismo no começo, mas aos poucos percebe que aquilo faz sentido. Eles não vão tentar vencer Brixton no jogo dele, vão puxá-lo para um terreno onde a vantagem cibernética não significa tanto. Enquanto isso, Brixton chega com arrogância total. Ele se vê como um deus moderno. Ele acredita que já venceu antes mesmo da luta começar. Seu discurso é frio, calculado, quase religioso. Para ele, Hobbes e Shaw são relíquias de um mundo ultrapassado, homens presos a músculos e emoções, enquanto o futuro é feito de algoritmos e máquinas. O confronto começa com impacto imediato. É carro contra helicóptero, corrente contra aço, força contra tecnologia. Hobbes e sua família usam caminhonetes e correntes para segurar um helicóptero no ar, desafiando completamente qualquer lógica física. Mas o filme não pede lógica, ele pede entrega, e funciona. O Brixton entra na luta como um verdadeiro tanque humano. Ele atravessa pessoas, quebra ossos, se levanta depois de quedas impossíveis. Hobbes e Shaw tentam enfrentá-lo separadamente e falham. De novo. Cada golpe que eles dão parece insuficiente. Cada tentativa termina com eles no chão. Pela primeira vez desde que se conhecem, Hobbes e Shaw lutam juntos de verdade, sem disputa de ego, sem provocação, sem querer provar quem é melhor. Eles se movem como uma dupla. Um distrai, o outro ataca. Um segura, o outro finaliza. É simples, mas é eficaz. O Haiti, mesmo enfraquecida pelo vírus, ela continua lutando, ajudando na estratégia e mantendo a calma quando tudo parece perdido. Ela não é um peso na missão. Ela é parte fundamental da vitória. O Brixton ainda é mais forte, mais rápido, mais resistente, mas começa a falhar, não por defeito técnico, mas por algo que ele não tem:
improviso emocional. Ele não entende sacrifício, não entende lealdade, não entende família. Quando finalmente conseguem derrubá-lo, não é por um golpe único ou uma arma poderosa, é pelo acúmulo de esforço, de trabalho em equipe, de confiança mútua. O Brixton, o homem do futuro, é derrotado por algo antigo, união humana. Com Brixton fora de combate, a Eteon perde o braço mais poderoso. O vírus é extraído de Hate a tempo. O mundo é salvo mais uma vez, mesmo que ninguém além dele saiba exatamente o quanto esteve perto do A fim. primeira coisa que a gente vê é um laboratório ultra tecnológico, cheio de gente vestida como se estivesse em um filme de ficção científica. Tudo ali respira perigo. Cientistas correm, alarmes disparam, telas piscam, e em poucos segundos fica claro que algo muito errado está acontecendo. Esse algo é um vírus criado pela organização secreta Eteon. Não é qualquer vírus. Ele foi desenvolvido para ser uma arma perfeita, rápido, silencioso e mortal em escala global. Uma ameaça capaz de apagar cidades inteiras do mapa se for ativada. O plano da Eteon é simples e assustador: usar esse vírus como ferramenta de controle mundial. É aí que entra Hattie Shaw. Ela faz parte do MI6 e está infiltrada nessa operação. Quando tudo começa a desandar e os agentes da Eteon invadem o laboratório, Hattie percebe que não há tempo para planos elaborados. Se o vírus sair dali, milhões de pessoas vão morrer. Então ela toma a decisão mais extrema possível: injeta o vírus no próprio corpo. Nesse instante, a história muda completamente de rumo. Hattie deixa de ser apenas uma agente em missão e passa a ser o alvo mais valioso do planeta. O vírus agora está dentro dela, programado para se espalhar caso não seja extraído corretamente dentro de um prazo específico. O relógio começa a correr. E é exatamente nesse momento que o verdadeiro pesadelo surge: Brixton Lore. Brixton não entra em cena como um vilão comum. Ele chega como uma força da natureza, alto, imponente, olhar frio, movimentos precisos. Em poucos segundos, fica claro que ele não é apenas forte, ele é aprimorado. Cada golpe que ele desfere parece calculado. Cada reação acontece antes mesmo do ataque do inimigo terminar. Brixton se apresenta como alguém que já morreu e renasceu. Ele acredita que foi escolhido para ser algo superior, meio homem, meio máquina, um soldado do futuro. Para ele, Hattie não é uma pessoa, é apenas um recipiente que precisa ser aberto. A perseguição inicial é brutal. Hattie foge pelas ruas, troca tiros, salta de prédios e luta com tudo o que tem. Mesmo assim, Brixton parece sempre estar no controle. Ele antecipa cada movimento, prevê ataques e derrota agentes experientes como se fossem iniciantes. A sensação é clara: ninguém consegue pará-lo. Quando Hattie consegue escapar por pouco, a Eteon reage do jeito mais cruel possível. Transforma a agente em inimiga pública. Ela é acusada de trair o MI6, de roubar o vírus e de colocar o mundo em risco. Em minutos, sua imagem está estampada em todos os noticiários, de heroína a terrorista. Hattie está sozinha, caçada pelo governo, por organizações criminosas e principalmente por Brixton. Luke Hobbs aparece exatamente como o público espera: enorme, confiante, resolvendo uma missão com força bruta e zero paciência para frescura. Hobbs é o tipo de cara que entra quebrando portas, intimidando todo mundo só com a presença. Ele representa a força física, o poder direto, a solução simples para problemas complicados. Em paralelo, conhecemos Deckard Shaw. Diferente de Hobbs, Shaw é refinado, irônico, elegante até quando está quebrando ossos. Ele luta com técnica, usa inteligência e nunca perde a chance de soltar uma provocação. Shaw vive uma vida mais isolada, tentando manter distância de confusão, até descobrir que sua irmã é a mulher mais procurada do mundo. Quando Shaw vê Hattie sendo chamada de terrorista, ele sabe imediatamente que algo está errado. Ele conhece a irmã, sabe do caráter dela, e isso transforma tudo em algo pessoal. O governo, percebendo a gravidade da situação, toma uma decisão que parece boa no papel, mas péssima na prática: juntar Hobbs e Shaw na mesma missão. Dois homens que se odeiam, que já tentaram se matar
e que não perdem nenhuma chance de se provocar. Desde o primeiro encontro entre eles, a tensão é absurda. Eles não trocam cumprimentos, trocam insultos. Cada fala é uma disputa de ego. Cada plano vira uma briga para decidir quem está no controle. Mesmo assim, ambos sabem que não existe escolha. O mundo está em risco. Depois do caos inicial, a situação só piora. Hatch continua sendo caçada por todos os lados, e agora Hobbs e Shaw finalmente entram de vez na missão. Só que antes mesmo de começarem a trabalhar juntos de verdade, já fica claro que isso vai ser um desastre. Eles não confiam um no outro, não concordam com nada e transformam qualquer decisão simples em uma competição de egos. O primeiro grande problema é simples na teoria e caótico na prática: encontrar Hatch antes que Brixton a encontre. Só que Brixton não é um vilão comum. Ele não segue pistas, ele antecipa movimentos. Tudo o que Hobbs e Shaw fazem parece já estar previsto. Isso cria uma sensação constante de desvantagem, como se estivessem sempre correndo atrás de alguém que já sabe exatamente onde vão pisar. Quando finalmente localizam Hatch, a missão vira um verdadeiro inferno. O reencontro entre Shaw e a irmã não é nada emotivo ou tranquilo. Não tem abraço, não tem alívio. Hatch está cansada, ferida e furiosa por ter sido abandonada pelo próprio governo. Shaw tenta proteger, Hobbs tenta liderar, e ela deixa bem claro que não precisa ser salva por ninguém. Brixton surge no meio da cidade como uma sombra inevitável. Ele chega de moto, atravessando carros, paredes e pessoas, como se nada pudesse detê-lo. A perseguição que se segue ignora completamente qualquer regra da física. Motocicletas deslizam entre caminhões, carros voam do nada, explosões surgem. E no meio disso tudo, Hobbs e Shaw brigam. Brigam enquanto dirigem, brigam enquanto atiram, brigam enquanto lutam. Um quer resolver tudo na força, o outro prefere precisão. Essa rivalidade vira quase um terceiro personagem da história. Ao mesmo tempo que atrapalha, ela também gera momentos engraçados e até eficientes, cada um tentando provar que é melhor que o outro. Mesmo com todo o esforço, Brixton mostra por que é tão temido. Ele derrota Hobbs e Shaw mais de uma vez. Ele se levanta depois de golpes que derrubariam qualquer pessoa normal. Ele se reconstrói. E pior, ele provoca. Ele deixa claro que eles são ultrapassados, que pertencem a um mundo antigo, enquanto ele representa o futuro. Essa ideia mexe especialmente com Hobbs. Pela primeira vez, a força bruta não é suficiente. Ele não consegue simplesmente vencer na pancada. Já Shaw começa a perceber que inteligência e técnica também têm limites quando o inimigo não sente dor como um humano comum. A pressão aumenta quando eles descobrem a verdade completa sobre a Eteon. A organização não tem um rosto claro. Ela se esconde por trás de vozes, códigos e sistemas. Brixton não é o chefe, ele é apenas o braço armado. Isso torna tudo ainda mais assustador, porque significa que mesmo derrotando ele, a ameaça pode continuar existindo. Com o tempo se esgotando para a extração segura do vírus, a equipe precisa tomar uma decisão difícil. Eles não conseguem vencer Brixton no campo tecnológico, então precisam fugir. É aí que o plano muda completamente. Retirada estratégica. A fuga leva os três para Samoa, a terra natal de Hobbs. Pela primeira vez, o filme desacelera um pouco e troca o barulho das cidades pelo som do oceano, do vento e da tradição. Esse contraste é importante. Depois de tanta tecnologia, armas e caos urbano, Samoa representa algo mais simples e humano. Nesse trecho, a gente conhece a família de Hobbs, pessoas fortes, orgulhosas, ligadas à tradição e à comunidade. Eles não têm drones, não têm armaduras, não têm implantes cibernéticos. Eles têm união, força coletiva e confiança uns nos outros. Enquanto isso, Shaw, completamente fora do seu elemento, vira alvo de piadas. Ele é o estranho elegante em meio a guerreiros rústicos. Mas mesmo ali, começa a surgir algo novo: respeito. Ele percebe que Hobbs não é só um brutamonte sem cérebro. Existe um passado, um povo, uma história por trás daquele tamanho todo. Enquanto isso, Brixton se prepara para o ataque final. Ele sabe onde eles estão. Ele não tem pressa. Ele acredita com convicção quase religiosa que é inevitável, que o futuro pertence a ele. Agora não tem mais fuga nem plano alternativo. A batalha final vai acontecer e vai ser ali mesmo, em Samoa. Não existe mais espaço para erro.
O vírus ainda está dentro de Haiti, o tempo está praticamente esgotado e Brixton está a caminho com tudo que a Eteon tem de mais avançado. Hobbs assume a liderança de vez. Ele convoca a família, explica a situação e deixa claro que ninguém é obrigado a lutar. Mesmo assim, ninguém recua. Ali não é só a terra deles, é a casa, a história, a identidade. Não tem tecnologia de ponta, mas tem algo que Brixton jamais vai entender: comunidade. A preparação para o confronto é quase ritualística. Correntes são presas a caminhonetes, armas improvisadas são separadas, estratégias simples são traçadas. Não existe sofisticação, só força bruta, sincronização e confiança. Shaw observa tudo com um certo ceticismo no começo, mas aos poucos percebe que aquilo faz sentido. Eles não vão tentar vencer Brixton no jogo dele. Vão puxá-lo para um terreno onde a vantagem cibernética não significa tanto. Enquanto isso, Brixton chega com arrogância total. Ele se vê como um deus moderno. Ele acredita que já venceu antes mesmo da luta começar. Seu discurso é frio, calculado, quase religioso. Para ele, Hobbs e Shaw são relíquias de um mundo ultrapassado, homens presos a músculos e emoções, enquanto o futuro é feito de algoritmos e máquinas. O confronto começa com impacto imediato. É carro contra helicóptero, corrente contra aço, força contra tecnologia. Hobbs e sua família usam caminhonetes e correntes para segurar um helicóptero no ar, desafiando completamente qualquer lógica física. Mas o filme não pede lógica, ele pede entrega, e funciona. O Brixton entra na luta como um verdadeiro tanque humano. Ele atravessa pessoas, quebra ossos, se levanta depois de quedas impossíveis. Hobbs e Shaw tentam enfrentá-lo separadamente e falham. De novo. Cada golpe que eles dão parece insuficiente. Cada tentativa termina com eles no chão. Pela primeira vez desde que se conhecem, Hobbs e Shaw lutam juntos de verdade, sem disputa de ego, sem provocação, sem querer provar quem é melhor. Eles se movem como uma dupla. Um distrai, o outro ataca. Um segura, o outro finaliza. É simples, mas é eficaz. O Haiti, mesmo enfraquecida pelo vírus, ela continua lutando, ajudando na estratégia e mantendo a calma quando tudo parece perdido. Ela não é um peso na missão, ela é parte fundamental da vitória. O Brixton ainda é mais forte, mais rápido, mais resistente, mas começa a falhar, não por defeito técnico, mas por algo que ele não tem: improviso emocional. Ele não entende sacrifício, não entende lealdade, não entende família. Quando finalmente conseguem derrubá-lo, não é por um golpe único ou uma arma poderosa, é pelo acúmulo de esforço, de trabalho em equipe, de confiança mútua. O Brixton, o homem do futuro, é derrotado por algo antigo: união humana. Com Brixton fora de combate, a Eteon perde o braço mais poderoso. O vírus é extraído de Haiti a tempo. O mundo é salvo mais uma vez, mesmo que ninguém além dele saiba exatamente o quanto esteve perto do fim. A primeira coisa que a gente vê é um laboratório ultra tecnológico, cheio de gente vestida como se estivesse em um filme de ficção científica. Tudo ali respira perigo. Cientistas correm, alarmes disparam, telas piscam, e em poucos segundos fica claro que algo muito errado está acontecendo. Esse algo é um vírus criado pela organização secreta Eteon. Não é qualquer vírus. Ele foi desenvolvido para ser uma arma perfeita, rápido, silencioso e mortal em escala global. Uma ameaça capaz de apagar cidades inteiras do mapa se for ativada. O plano da Eteon é simples e assustador: usar esse vírus como ferramenta de controle mundial. É aí que entra Hattie Shaw. Ela faz parte do MI6 e está infiltrada nessa operação. Quando tudo começa a desandar e os agentes da Eteon invadem o laboratório, Hattie percebe que não há tempo para planos elaborados. Se o vírus sair dali, milhões de pessoas vão morrer. Então ela toma a decisão mais extrema possível: injeta o vírus no próprio corpo. Nesse instante, a história muda completamente de rumo. Hattie deixa de ser apenas uma agente em missão e passa a ser o alvo mais valioso do planeta. O vírus agora está dentro dela, programado para se espalhar caso não seja extraído corretamente dentro de um prazo específico. O relógio começa a correr. E é exatamente nesse momento que o verdadeiro pesadelo surge: Brixton Lore. Brixton não entra em cena como um vilão comum. Ele chega como uma força da natureza, alto, imponente, olhar frio,
movimentos precisos. Em poucos segundos, fica claro que ele não é apenas forte, ele é aprimorado. Cada golpe que ele desfere parece calculado. Cada reação acontece antes mesmo do ataque do inimigo terminar. Brixton se apresenta como alguém que já morreu e renasceu. Ele acredita que foi escolhido para ser algo superior, meio homem, meio máquina, um soldado do futuro. Para ele, Hatch não é uma pessoa, é apenas um recipiente que precisa ser aberto. A perseguição inicial é brutal. Hatch foge pelas ruas, troca tiros, salta de prédios e luta com tudo o que tem. Mesmo assim, Brixton parece sempre estar no controle. Ele antecipa cada movimento, prevê ataques e derrota agentes experientes como se fossem iniciantes. A sensação é clara: ninguém consegue pará-lo. Quando Hatch consegue escapar por pouco, a Atheon reage do jeito mais cruel possível. Transforma a agente em inimiga pública. Ela é acusada de trair o MI6, de roubar o vírus e de colocar o mundo em risco. Em minutos, sua imagem está estampada em todos os noticiários, de heroína a terrorista. Hatch está sozinha, caçada pelo governo, por organizações criminosas e principalmente por Brixton. Luke Hobbs aparece exatamente como o público espera, enorme, confiante, resolvendo uma missão com força bruta e zero paciência para frescura. Hobbs é o tipo de cara que entra quebrando portas, intimidando todo mundo só com a presença. Ele representa a força física, o poder direto, a solução simples para problemas complicados. Em paralelo, conhecemos Deckard Shaw. Diferente de Hobbs, Shaw é refinado, irônico, elegante até quando está quebrando ossos. Ele luta com técnica, usa inteligência e nunca perde a chance de soltar uma provocação. Shaw vive uma vida mais isolada, tentando manter distância de confusão, até descobrir que sua irmã é a mulher mais procurada do mundo. Quando Shaw vê Hatch sendo chamada de terrorista, ele sabe imediatamente que algo está errado. Ele conhece a irmã, sabe do caráter dela, e isso transforma tudo em algo pessoal. O governo, percebendo a gravidade da situação, toma uma decisão que parece boa no papel, mas péssima na prática: juntar Hobbs e Shaw na mesma missão. Dois homens que se odeiam, que já tentaram se matar e que não perdem nenhuma chance de se provocar. Desde o primeiro encontro entre eles, a tensão é absurda. Eles não trocam cumprimentos, trocam insultos. Cada fala é uma disputa de ego. Cada plano vira uma briga para decidir quem está no controle. Mesmo assim, ambos sabem que não existe escolha. O mundo está em risco. Depois do caos inicial, a situação só piora. Hatch continua sendo caçada por todos os lados, e agora Hobbs e Shaw finalmente entram de vez na missão. Só que antes mesmo de começarem a trabalhar juntos de verdade, já fica claro que isso vai ser um desastre. Eles não confiam um no outro, não concordam com nada e transformam qualquer decisão simples em uma competição de egos. O primeiro grande problema é simples na teoria e caótico na prática: encontrar Hatch antes que Brixton a encontre. Só que Brixton não é um vilão comum. Ele não segue pistas, ele antecipa movimentos. Tudo o que Hobbs e Shaw fazem parece já estar previsto. Isso cria uma sensação constante de desvantagem, como se estivessem sempre correndo atrás de alguém que já sabe exatamente onde vão pisar. Quando finalmente localizam Hatch, a missão vira um verdadeiro inferno. O reencontro entre Shaw e a irmã não é nada emotivo ou tranquilo. Não tem abraço, não tem alívio. Hatch está cansada, ferida e furiosa por ter sido abandonada pelo próprio governo. Shaw tenta proteger, Hobbs tenta liderar, e ela deixa bem claro que não precisa ser salva por ninguém. Brixton surge no meio da cidade como uma sombra inevitável. Ele chega de moto, atravessando carros, paredes e pessoas, como se nada pudesse detê-lo. A perseguição que se segue ignora completamente qualquer regra da física. Motocicletas deslizam entre caminhões, carros voam do nada, explosões surgem. E no meio disso tudo, Hobbs e Shaw brigam. Brigam enquanto dirigem, brigam enquanto atiram, brigam enquanto lutam. Um quer resolver tudo na força, o outro prefere precisão. Essa rivalidade vira quase um terceiro personagem da história.
Ao mesmo tempo que atrapalha, ela também gera momentos engraçados e até eficientes, cada um tentando provar que é melhor que o outro. Mesmo com todo o esforço, Brixton mostra por que é tão temido. Ele derrota Hobbs e Shaw mais de uma vez. Ele se levanta depois de golpes que derrubariam qualquer pessoa normal. Ele se reconstrói. E pior, ele provoca. Ele deixa claro que eles são ultrapassados, que pertencem a um mundo antigo, enquanto ele representa o futuro. Essa ideia mexe especialmente com Hobbs. Pela primeira vez, a força bruta não é suficiente. Ele não consegue simplesmente vencer na pancada. Já Shaw começa a perceber que inteligência e técnica também têm limites quando o inimigo não sente dor como um humano comum. A pressão aumenta quando eles descobrem a verdade completa sobre a Aetheon. A organização não tem um rosto claro. Ela se esconde por trás de vozes, códigos e sistemas. Brixton não é o chefe, ele é apenas o braço armado. Isso torna tudo ainda mais assustador, porque significa que mesmo derrotando ele, a ameaça pode continuar existindo. Com o tempo se esgotando para a extração segura do vírus, a equipe precisa tomar uma decisão difícil. Eles não conseguem vencer Brixton no campo tecnológico, então precisam fugir. É aí que o plano muda completamente. Retirada estratégica. A fuga leva os três para Samoa, a terra natal de Hobbs. Pela primeira vez, o filme desacelera um pouco e troca o barulho das cidades pelo som do oceano, do vento e da tradição. Esse contraste é importante. Depois de tanta tecnologia, armas e caos urbano, Samoa representa algo mais simples e humano. Nesse trecho, a gente conhece a família de Hobbs, pessoas fortes, orgulhosas, ligadas à tradição e à comunidade. Eles não têm drones, não têm armaduras, não têm implantes cibernéticos. Eles têm união, força coletiva e confiança uns nos outros. Enquanto isso, Shaw, completamente fora do seu elemento, vira alvo de piadas. Ele é o estranho elegante em meio a guerreiros rústicos, mas mesmo ali começa a surgir algo novo: respeito. Ele percebe que Hobbs não é só um brutamonte sem cérebro. Existe um passado, um povo, uma história por trás daquele tamanho todo. Enquanto isso, Brixton se prepara para o ataque final. Ele sabe onde eles estão. Ele não tem pressa. Ele acredita com convicção quase religiosa que é inevitável, que o futuro pertence a ele. Agora não tem mais fuga nem plano alternativo. A batalha final vai acontecer e vai ser ali mesmo, em Samoa. Não existe mais espaço para erro. O vírus ainda está dentro de Haiti. O tempo está praticamente esgotado e Brixton está a caminho com tudo que a Aetheon tem de mais avançado. Hobbs assume a liderança de vez. Ele convoca a família, explica a situação e deixa claro que ninguém é obrigado a lutar. Mesmo assim, ninguém recua. Ali não é só a terra deles, é a casa, a história, a identidade. Não tem tecnologia de ponta, mas tem algo que Brixton jamais vai entender: comunidade. A preparação para o confronto é quase ritualística. Correntes são presas a caminhonetes, armas improvisadas são separadas, estratégias simples são traçadas. Não existe sofisticação, só força bruta, sincronização e confiança. Shaw observa tudo com um certo ceticismo no começo, mas aos poucos percebe que aquilo faz sentido. Eles não vão tentar vencer Brixton no jogo dele. Vão puxá-lo para um terreno onde a vantagem cibernética não significa tanto. Enquanto isso, Brixton chega com arrogância total. Ele se vê como um deus moderno. Ele acredita que já venceu antes mesmo da luta começar. Seu discurso é frio, calculado, quase religioso. Para ele, Hobbs e Shaw são relíquias de um mundo ultrapassado, homens presos a músculos e emoções, enquanto o futuro é feito de algoritmos e máquinas. O confronto começa com impacto imediato. É carro contra helicóptero, corrente contra aço, força contra tecnologia. Hobbs e sua família usam caminhonetes e correntes para segurar um helicóptero no ar, desafiando completamente qualquer lógica física. Mas o filme não pede lógica, ele pede entrega, e funciona. O Brixton entra na luta como um verdadeiro tanque humano. Ele atravessa pessoas, quebra ossos, se levanta depois de quedas impossíveis. Hobbs e Shaw tentam enfrentá-lo separadamente e falham. De novo. Cada golpe que eles dão parece insuficiente. Cada tentativa termina com eles no chão. Pela primeira vez desde que se conhecem, Hobbs e Shaw lutam juntos de verdade, sem disputa de ego, sem provocação, sem querer provar quem é melhor. Eles se movem como uma dupla. Um distrai, o outro ataca. Um segura, o outro finaliza. É simples, mas é eficaz.
O Hattie, mesmo enfraquecida pelo vírus, ela continua lutando, ajudando na estratégia e mantendo a calma quando tudo parece perdido. Ela não é um peso na missão, ela é parte fundamental da vitória. O Brixton ainda é mais forte, mais rápido, mais resistente, mas começa a falhar, não por defeito técnico, mas por algo que ele não tem: improviso emocional. Ele não entende sacrifício, não entende lealdade, não entende família. Quando finalmente conseguem derrubá-lo, não é por um golpe único ou uma arma poderosa, é pelo acúmulo de esforço, de trabalho em equipe, de confiança mútua. O Brixton, o homem do futuro, é derrotado por algo antigo: união humana. Com Brixton fora de combate, a Eteon perde o braço mais poderoso. O vírus é extraído de Hattie a tempo. O mundo é salvo mais uma vez, mesmo que ninguém além dele saiba exatamente o quanto esteve perto do fim. A primeira coisa que a gente vê é um laboratório ultra tecnológico, cheio de gente vestida como se estivesse em um filme de ficção científica. Tudo ali respira perigo. Cientistas correm, alarmes disparam, telas piscam, e em poucos segundos fica claro que algo muito errado está acontecendo. Esse algo é um vírus criado pela organização secreta Eteon. Não é qualquer vírus. Ele foi desenvolvido para ser uma arma perfeita, rápido, silencioso e mortal em escala global. Uma ameaça capaz de apagar cidades inteiras do mapa se for ativada. O plano da Eteon é simples e assustador: usar esse vírus como ferramenta de controle mundial. É aí que entra Hattie Shaw. Ela faz parte do MI6 e está infiltrada nessa operação. Quando tudo começa a desandar e os agentes da Eteon invadem o laboratório, Hattie percebe que não há tempo para planos elaborados. Se o vírus sair dali, milhões de pessoas vão morrer. Então ela toma a decisão mais extrema possível: injeta o vírus no próprio corpo. Nesse instante, a história muda completamente de rumo. Hattie deixa de ser apenas uma agente em missão e passa a ser o alvo mais valioso do planeta. O vírus agora está dentro dela, programado para se espalhar caso não seja extraído corretamente dentro de um prazo específico. O relógio começa a correr. E é exatamente nesse momento que o verdadeiro pesadelo surge: Brixton Lore. Brixton não entra em cena como um vilão comum. Ele chega como uma força da natureza. Alto, imponente, olhar frio, movimentos precisos. Em poucos segundos, fica claro que ele não é apenas forte, ele é aprimorado. Cada golpe que ele desfere parece calculado. Cada reação acontece antes mesmo do ataque do inimigo terminar. Brixton se apresenta como alguém que já morreu e renasceu. Ele acredita que foi escolhido para ser algo superior, meio homem, meio máquina, um soldado do futuro. Para ele, Hattie não é uma pessoa, é apenas um recipiente que precisa ser aberto. A perseguição inicial é brutal. Hattie foge pelas ruas, troca tiros, salta de prédios e luta com tudo o que tem. Mesmo assim, Brixton parece sempre estar no controle. Ele antecipa cada movimento, prevê ataques e derrota agentes experientes como se fossem iniciantes. A sensação é clara: ninguém consegue pará-lo. Quando Hattie consegue escapar por pouco, a Eteon reage do jeito mais cruel possível. Transforma a agente em inimiga pública. Ela é acusada de trair o MI6, de roubar o vírus e de colocar o mundo em risco. Em minutos, sua imagem está estampada em todos os noticiários, de heroína a terrorista. Hattie está sozinha, caçada pelo governo, por organizações criminosas e principalmente por Brixton. Luke Hobbs aparece exatamente como o público espera: enorme, confiante, resolvendo uma missão com força bruta e zero paciência para frescura. Hobbs é o tipo de cara que entra quebrando portas, intimidando todo mundo só com a presença. Ele representa a força física, o poder direto, a solução simples para problemas complicados. Em paralelo, conhecemos Deckard Shaw. Diferente de Hobbs, Shaw é refinado, irônico, elegante até quando está quebrando ossos. Ele luta com técnica, usa inteligência e nunca perde a chance de soltar uma provocação. Shaw vive uma vida mais isolada, tentando manter distância de confusão, até descobrir que sua irmã é a mulher mais procurada do mundo. Quando Shaw vê Hattie sendo chamada de terrorista, ele sabe imediatamente que algo está errado.
Ele conhece a irmã, sabe do caráter dela, e isso transforma tudo em algo pessoal. O governo, percebendo a gravidade da situação, toma uma decisão que parece boa no papel, mas péssima na prática: juntar Hobbs e Shaw na mesma missão. Dois homens que se odeiam, que já tentaram se matar e que não perdem nenhuma chance de se provocar. Desde o primeiro encontro entre eles, a tensão é absurda. Eles não trocam cumprimentos, trocam insultos. Cada fala é uma disputa de ego. Cada plano vira uma briga para decidir quem está no controle. Mesmo assim, ambos sabem que não existe escolha. O mundo está em risco. Depois do caos inicial, a situação só piora. Hatch continua sendo caçada por todos os lados, e agora Hobbs e Shaw finalmente entram de vez na missão. Só que antes mesmo de começarem a trabalhar juntos de verdade, já fica claro que isso vai ser um desastre. Eles não confiam um no outro, não concordam com nada e transformam qualquer decisão simples em uma competição de egos. O primeiro grande problema é simples na teoria e caótico na prática: encontrar Hatch antes que Brixton a encontre. Só que Brixton não é um vilão comum. Ele não segue pistas, ele antecipa movimentos. Tudo o que Hobbs e Shaw fazem parece já estar previsto. Isso cria uma sensação constante de desvantagem, como se estivessem sempre correndo atrás de alguém que já sabe exatamente onde vão pisar. Quando finalmente localizam Hatch, a missão vira um verdadeiro inferno. O reencontro entre Shaw e a irmã não é nada emotivo ou tranquilo. Não tem abraço, não tem alívio. Hatch está cansada, ferida e furiosa por ter sido abandonada pelo próprio governo. Shaw tenta proteger, Hobbs tenta liderar, e ela deixa bem claro que não precisa ser salva por ninguém. Brixton surge no meio da cidade como uma sombra inevitável. Ele chega de moto, atravessando carros, paredes e pessoas, como se nada pudesse detê-lo. A perseguição que se segue ignora completamente qualquer regra da física. Motocicletas deslizam entre caminhões, carros voam do nada, explosões surgem. E no meio disso tudo, Hobbs e Shaw brigam. Brigam enquanto dirigem, brigam enquanto atiram, brigam enquanto lutam. Um quer resolver tudo na força, o outro prefere precisão. Essa rivalidade vira quase um terceiro personagem da história. Ao mesmo tempo que atrapalha, ela também gera momentos engraçados e até eficientes, cada um tentando provar que é melhor que o outro. Mesmo com todo o esforço, Brixton mostra por que é tão temido. Ele derrota Hobbs e Shaw mais de uma vez. Ele se levanta depois de golpes que derrubariam qualquer pessoa normal. Ele se reconstrói. E pior, ele provoca. Ele deixa claro que eles são ultrapassados, que pertencem a um mundo antigo, enquanto ele representa o futuro. Essa ideia mexe especialmente com Hobbs. Pela primeira vez, a força bruta não é suficiente. Ele não consegue simplesmente vencer na pancada. Já Shaw começa a perceber que inteligência e técnica também têm limites quando o inimigo não sente dor como um humano comum. A pressão aumenta quando eles descobrem a verdade completa sobre a Eteon. A organização não tem um rosto claro. Ela se esconde por trás de vozes, códigos e sistemas. Brixton não é o chefe, ele é apenas o braço armado. Isso torna tudo ainda mais assustador, porque significa que mesmo derrotando ele, a ameaça pode continuar existindo. Com o tempo se esgotando para a extração segura do vírus, a equipe precisa tomar uma decisão difícil. Eles não conseguem vencer Brixton no campo tecnológico, então precisam fugir. É aí que o plano muda completamente. Retirada estratégica. A fuga leva os três para Samoa, a terra natal de Hobbs. Pela primeira vez, o filme desacelera um pouco e troca o barulho das cidades pelo som do oceano, do vento e da tradição. Esse contraste é importante. Depois de tanta tecnologia, armas e caos urbano, Samoa representa algo mais simples e humano. Nesse trecho, a gente conhece a família de Hobbs, pessoas fortes, orgulhosas, ligadas à tradição e à comunidade. Eles não têm drones, não têm armaduras, não têm implantes cibernéticos. Eles têm união, força coletiva e confiança uns nos outros. Enquanto isso, Shaw, completamente fora do seu elemento, vira alvo de piadas. Ele é o estranho elegante em meio a guerreiros rústicos, mas mesmo ali começa a surgir algo novo: respeito. Ele percebe que Hobbs não é só um brutamonte sem cérebro. Existe um passado, um povo, uma história por trás daquele tamanho todo.
Enquanto isso, Brixton se prepara para o ataque final. Ele sabe onde eles estão. Ele não tem pressa. Ele acredita com convicção quase religiosa que é inevitável, que o futuro pertence a ele. Agora não tem mais fuga nem plano alternativo. A batalha final vai acontecer e vai ser ali mesmo, em Samoa. Não existe mais espaço para erro. O vírus ainda está dentro de Haiti. O tempo está praticamente esgotado e Brixton está a caminho com tudo que a Eteon tem de mais avançado. Hobbs assume a liderança de vez. Ele convoca a família, explica a situação e deixa claro que ninguém é obrigado a lutar. Mesmo assim, ninguém recua. Ali não é só a terra deles, é a casa, a história, a identidade. Não tem tecnologia de ponta, mas tem algo que Brixton jamais vai entender: comunidade. A preparação para o confronto é quase ritualística. Correntes são presas a caminhonetes, armas improvisadas são separadas, estratégias simples são traçadas. Não existe sofisticação, só força bruta, sincronização e confiança. Shaw observa tudo com um certo ceticismo no começo, mas aos poucos percebe que aquilo faz sentido. Eles não vão tentar vencer Brixton no jogo dele. Vão puxá-lo para um terreno onde a vantagem cibernética não significa tanto. Enquanto isso, Brixton chega com arrogância total. Ele se vê como um deus moderno. Ele acredita que já venceu antes mesmo da luta começar. Seu discurso é frio, calculado, quase religioso. Para ele, Hobbs e Shaw são relíquias de um mundo ultrapassado, homens presos a músculos e emoções, enquanto o futuro é feito de algoritmos e máquinas. O confronto começa com impacto imediato. É carro contra helicóptero, corrente contra aço, força contra tecnologia. Hobbs e sua família usam caminhonetes e correntes para segurar um helicóptero no ar, desafiando completamente qualquer lógica física. Mas o filme não pede lógica, ele pede entrega. E funciona. O Brixton entra na luta como um verdadeiro tanque humano. Ele atravessa pessoas, quebra ossos, se levanta depois de quedas impossíveis. Hobbs e Shaw tentam enfrentá-lo separadamente e falham. De novo. Cada golpe que eles dão parece insuficiente. Cada tentativa termina com eles no chão. Pela primeira vez desde que se conhecem, Hobbs e Shaw lutam juntos de verdade, sem disputa de ego, sem provocação, sem querer provar quem é melhor. Eles se movem como uma dupla. Um distrai, o outro ataca. Um segura, o outro finaliza. É simples, mas é eficaz. O Haiti, mesmo enfraquecida pelo vírus, ela continua lutando, ajudando na estratégia e mantendo a calma quando tudo parece perdido. Ela não é um peso na missão, ela é parte fundamental da vitória. O Brixton ainda é mais forte, mais rápido, mais resistente, mas começa a falhar, não por defeito técnico, mas por algo que ele não tem: improviso emocional. Ele não entende sacrifício, não entende lealdade, não entende família. Quando finalmente conseguem derrubá-lo, não é por um golpe único ou uma arma poderosa, é pelo acúmulo de esforço, de trabalho em equipe, de confiança mútua. O Brixton, o homem do futuro, é derrotado por algo antigo: união humana. Com Brixton fora de combate, a Eteon perde o braço mais poderoso. O vírus é extraído de Haiti a tempo. O mundo é salvo mais uma vez, mesmo que ninguém além dele saiba exatamente o quanto esteve perto do fim. A primeira coisa que a gente vê é um laboratório ultra tecnológico, cheio de gente vestida como se estivesse em um filme de ficção científica. Tudo ali respira perigo. Cientistas correm, alarmes disparam, telas piscam, e em poucos segundos fica claro que algo muito errado está acontecendo. Esse algo é um vírus criado pela organização secreta Eteon. Não é qualquer vírus. Ele foi desenvolvido para ser uma arma perfeita, rápido, silencioso e mortal em escala global. Uma ameaça capaz de apagar cidades inteiras do mapa se for ativada. O plano da Eteon é simples e assustador: usar esse vírus como ferramenta de controle mundial. É aí que entra Hattie Shaw. Ela faz parte do MI6 e está infiltrada nessa operação. Quando tudo começa a desandar e os agentes da Eteon invadem o laboratório, Hattie percebe que não há tempo para planos elaborados. Se o vírus sair dali, milhões de pessoas vão morrer. Então ela toma a decisão mais extrema possível: injeta o vírus no próprio corpo. Nesse instante, a história muda completamente de rumo. Hattie deixa de ser apenas uma agente em missão e passa a ser o alvo mais valioso do planeta. O vírus agora está dentro dela,
programado para se espalhar caso não seja extraído corretamente dentro de um prazo específico. O relógio começa a correr. E é exatamente nesse momento que o verdadeiro pesadelo surge. Brixton Lore. Brixton não entra em cena como um vilão comum. Ele chega como uma força da natureza, alto, imponente, olhar frio, movimentos precisos. Em poucos segundos, fica claro que ele não é apenas forte, ele é aprimorado. Cada golpe que ele desfere parece calculado. Cada reação acontece antes mesmo do ataque do inimigo terminar. Brixton se apresenta como alguém que já morreu e renasceu. Ele acredita que foi escolhido para ser algo superior, meio homem, meio máquina, um soldado do futuro. Para ele, Hatch não é uma pessoa, é apenas um recipiente que precisa ser aberto. A perseguição inicial é brutal. Hatch foge pelas ruas, troca tiros, salta de prédios e luta com tudo o que tem. Mesmo assim, Brixton parece sempre estar no controle. Ele antecipa cada movimento, prevê ataques e derrota agentes experientes como se fossem iniciantes. A sensação é clara: ninguém consegue pará-lo. Quando Hatch consegue escapar por pouco, a Atheon reage do jeito mais cruel possível. Transforma a agente em inimiga pública. Ela é acusada de trair o MI6, de roubar o vírus e de colocar o mundo em risco. Em minutos, sua imagem está estampada em todos os noticiários, de heroína a terrorista. Hatch está sozinha, caçada pelo governo, por organizações criminosas e principalmente por Brixton. Luke Hobbs aparece exatamente como o público espera, enorme, confiante, resolvendo uma missão com força bruta e zero paciência para frescura. Hobbs é o tipo de cara que entra quebrando portas, intimidando todo mundo só com a presença. Ele representa a força física, o poder direto, a solução simples para problemas complicados. Em paralelo, conhecemos Deckard Shaw. Diferente de Hobbs, Shaw é refinado, irônico, elegante até quando está quebrando ossos. Ele luta com técnica, usa inteligência e nunca perde a chance de soltar uma provocação. Shaw vive uma vida mais isolada, tentando manter distância de confusão, até descobrir que sua irmã é a mulher mais procurada do mundo. Quando Shaw vê Hatch sendo chamada de terrorista, ele sabe imediatamente que algo está errado. Ele conhece a irmã, sabe do caráter dela, e isso transforma tudo em algo pessoal. O governo, percebendo a gravidade da situação, toma uma decisão que parece boa no papel, mas péssima na prática. Juntar Hobbs e Shaw na mesma missão. Dois homens que se odeiam, que já tentaram se matar e que não perdem nenhuma chance de se provocar. Desde o primeiro encontro entre eles, a tensão é absurda. Eles não trocam cumprimentos, trocam insultos. Cada fala é uma disputa de ego. Cada plano vira uma briga para decidir quem está no controle. Mesmo assim, ambos sabem que não existe escolha. O mundo está em risco. Depois do caos inicial, a situação só piora. Hatch continua sendo caçada por todos os lados, e agora Hobbs e Shaw finalmente entram de vez na missão. Só que antes mesmo de começarem a trabalhar juntos de verdade, já fica claro que isso vai ser um desastre. Eles não confiam um no outro, não concordam com nada e transformam qualquer decisão simples em uma competição de egos. O primeiro grande problema é simples na teoria e caótico na prática: encontrar Hatch antes que Brixton a encontre. Só que Brixton não é um vilão comum. Ele não segue pistas, ele antecipa movimentos. Tudo o que Hobbs e Shaw fazem parece já estar previsto. Isso cria uma sensação constante de desvantagem, como se estivessem sempre correndo atrás de alguém que já sabe exatamente onde vão pisar. Quando finalmente localizam Hatch, a missão vira um verdadeiro inferno. O reencontro entre Shaw e a irmã não é nada emotivo ou tranquilo. Não tem abraço, não tem alívio. Hatch está cansada, ferida e furiosa por ter sido abandonada pelo próprio governo. Shaw tenta proteger, Hobbs tenta liderar, e ela deixa bem claro que não precisa ser salva por ninguém. Brixton surge no meio da cidade como uma sombra inevitável. Ele chega de moto, atravessando carros, paredes e pessoas, como se nada pudesse detê-lo. A perseguição que se segue ignora completamente qualquer regra da física.
Motocicletas deslizam entre caminhões, carros voam do nada, explosões surgem. E no meio disso tudo, Hobbs e Shaw brigam. Brigam enquanto dirigem, brigam enquanto atiram, brigam enquanto lutam. Um quer resolver tudo na força, o outro prefere precisão. Essa rivalidade vira quase um terceiro personagem da história. Ao mesmo tempo que atrapalha, ela também gera momentos engraçados e até eficientes, cada um tentando provar que é melhor que o outro. Mesmo com todo o esforço, Brixton mostra por que é tão temido. Ele derrota Hobbs e Shaw mais de uma vez. Ele se levanta depois de golpes que derrubariam qualquer pessoa normal. Ele se reconstrói. E pior, ele provoca. Ele deixa claro que eles são ultrapassados, que pertencem a um mundo antigo, enquanto ele representa o futuro. Essa ideia mexe especialmente com Hobbs. Pela primeira vez, a força bruta não é suficiente. Ele não consegue simplesmente vencer na pancada. Já Shaw começa a perceber que inteligência e técnica também têm limites quando o inimigo não sente dor como um humano comum. A pressão aumenta quando eles descobrem a verdade completa sobre a Eteon. A organização não tem um rosto claro. Ela se esconde por trás de vozes, códigos e sistemas. Brixton não é o chefe, ele é apenas o braço armado. Isso torna tudo ainda mais assustador, porque significa que mesmo derrotando ele, a ameaça pode continuar existindo. Com o tempo se esgotando para a extração segura do vírus, a equipe precisa tomar uma decisão difícil. Eles não conseguem vencer Brixton no campo tecnológico, então precisam fugir. É aí que o plano muda completamente. Retirada estratégica. A fuga leva os três para Samoa, a terra natal de Hobbs. Pela primeira vez, o filme desacelera um pouco e troca o barulho das cidades pelo som do oceano, do vento e da tradição. Esse contraste é importante. Depois de tanta tecnologia, armas e caos urbano, Samoa representa algo mais simples e humano. Nesse trecho, a gente conhece a família de Hobbs, pessoas fortes, orgulhosas, ligadas à tradição e à comunidade. Eles não têm drones, não têm armaduras, não têm implantes cibernéticos. Eles têm união, força coletiva e confiança uns nos outros. Enquanto isso, Shaw, completamente fora do seu elemento, vira alvo de piadas. Ele é o estranho elegante em meio a guerreiros rústicos, mas mesmo ali começa a surgir algo novo: respeito. Ele percebe que Hobbs não é só um brutamonte sem cérebro. Existe um passado, um povo, uma história por trás daquele tamanho todo. Enquanto isso, Brixton se prepara para o ataque final. Ele sabe onde eles estão. Ele não tem pressa. Ele acredita com convicção quase religiosa que é inevitável, que o futuro pertence a ele. Agora não tem mais fuga nem plano alternativo. A batalha final vai acontecer e vai ser ali mesmo, em Samoa. Não existe mais espaço para erro. O vírus ainda está dentro de Haiti. O tempo está praticamente esgotado e Brixton está a caminho com tudo que a Eteon tem de mais avançado. Hobbs assume a liderança de vez. Ele convoca a família, explica a situação e deixa claro que ninguém é obrigado a lutar. Mesmo assim, ninguém recua. Ali não é só a terra deles, é a casa, a história, a identidade. Não tem tecnologia de ponta, mas tem algo que Brixton jamais vai entender: comunidade. A preparação para o confronto é quase ritualística. Correntes são presas a caminhonetes, armas improvisadas são separadas, estratégias simples são traçadas. Não existe sofisticação, só força bruta, sincronização e confiança. Shaw observa tudo com um certo ceticismo no começo, mas aos poucos percebe que aquilo faz sentido. Eles não vão tentar vencer Brixton no jogo dele. Vão puxá-lo para um terreno onde a vantagem cibernética não significa tanto. Enquanto isso, Brixton chega com arrogância total. Ele se vê como um deus moderno. Ele acredita que já venceu antes mesmo da luta começar. Seu discurso é frio, calculado, quase religioso. Para ele, Hobbs e Shaw são relíquias de um mundo ultrapassado, homens presos a músculos e emoções, enquanto o futuro é feito de algoritmos e máquinas. O confronto começa com impacto imediato. É carro contra helicóptero, corrente contra aço, força contra tecnologia. Hobbs e sua família usam caminhonetes e correntes para segurar um helicóptero no ar, desafiando completamente qualquer lógica física. Mas o filme não pede lógica, ele pede entrega. E funciona. O Brixton entra na luta como um verdadeiro tanque humano. Ele atravessa pessoas, quebra ossos, se levanta depois de quedas impossíveis. Hobbs e Shaw tentam enfrentá-lo separadamente e falham. De novo. Cada golpe que eles dão parece insuficiente.
Cada tentativa termina com eles no chão. Pela primeira vez desde que se conhecem, Hobbs e Shaw lutam juntos de verdade, sem disputa de ego, sem provocação, sem querer provar quem é melhor. Eles se movem como uma dupla. Um distrai, o outro ataca. Um segura, o outro finaliza. É simples, mas é eficaz. O hate, mesmo enfraquecida pelo vírus, ela continua lutando, ajudando na estratégia e mantendo a calma quando tudo parece perdido. Ela não é um peso na missão, ela é parte fundamental da vitória. O Brixton ainda é mais forte, mais rápido, mais resistente, mas começa a falhar, não por defeito técnico, mas por algo que ele não tem: improviso emocional. Ele não entende sacrifício, não entende lealdade, não entende família. Quando finalmente conseguem derrubá-lo, não é por um golpe único ou uma arma poderosa, é pelo acúmulo de esforço, de trabalho em equipe, de confiança mútua. O Brixton, o homem do futuro, é derrotado por algo antigo: união humana. Com Brixton fora de combate, a Eteon perde o braço mais poderoso. O vírus é extraído de Hate a tempo. O mundo é salvo mais uma vez, mesmo que ninguém além dele saiba exatamente o quanto esteve perto do fim. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.